Sintam-se todos cumprimentados. Hoje estou aqui para mais uma aula de física e hoje estarei aqui a apresentar a análise de circuitos e estaremos resolvendo este exercício aqui. Então fiquem comigo até o final deste vídeo. Antes de começarmos mesmo, vou pedir para que partilhem o vídeo para que mais pessoas vejam. Deixem os vossos likes, subscrevam ao canal e ativem o sininho das notificações para que sejam notificados no caso de haver um novo vídeo. E também podem deixar aqui o que acham, nos comentários. Nesse caso podem deixar o que acham dos vídeos e podem deixar também sugestões sobre os vídeos que queiram que eu apresente aqui no canal. Eu trabalho com física, matemática, exames de admissão também de física e matemática e algumas cadeiras de engenharia. Então, o exercício aqui diz duas pilhas com força eletromotriz, R1 igual a 2 volts e R1 igual a 1 ohm, que é a resistência interna esta, e E2 igual a 1 volt e R2 igual a 1 ohm. Estão associadas à resistência R5 de acordo com o circuito da figura 1. Determine as correntes que passam pelas pilhas e depois o resistor. Bom, aqui temos que ter em conta numa primeira fase que temos aqui este símbolo aqui representa fontes de tensão, e depois aqui temos que ter em conta que aqui o lado maior é o sinal positivo, ou polo positivo, e aqui o polo negativo. Aqui também polo positivo e polo negativo. E na análise de circuitos também interessa aqui representarmos os sentidos das forças eletromotrizes, e o sentido da força eletromotriz numa certa fonte é a partir do polo com menos potencial para o polo com mais potencial ou com maior potencial. Então, para o caso aqui, teríamos aqui o sentido. Eu tenho que ter uma bola aqui no início para diferir com o sentido das correntes. Aqui, para o caso, seria também uma bola depois neste sentido. E depois, já determinamos aqui o sentido das forças eletromotrizes. Precisamos agora de definir o sentido das correntes. E temos que ter em conta que o sentido da corrente, num certo circuito, é determinado pela fonte de tensão, e para o caso vai seguir o sentido da força eletromotriz da fonte de tensão. Para o caso aqui temos duas fontes de tensão, então temos que ver qual é que tem a maior força eletromotriz e vamos determinar o sentido da corrente por meio dela. Então, se formos a ver aqui, temos E1 tem 2 volts, e E2 tem 1 volts. E repito aqui, se temos duas fontes de tensão, vamos ver qual é que tem maior força eletromotriz, e ela é que vai determinar o sentido da corrente. E o sentido da corrente deve seguir o sentido da força eletromotriz. Para o caso aqui é 1, então vai ter aqui uma corrente, vamos chamar de I1, Neste ramo então é I1. Mas temos que ter em conta aqui que não temos um ramo apenas, temos diversos ramos e temos duas malhas, não é uma malha apenas. Então, quando não é uma malha apenas, podemos determinar aqui para o ramo principal, para o caso este que tem maior força eletromotriz, e aqui nos outros podemos determinar arbitrariamente. Podemos considerar aqui, por exemplo, que essa corrente vem e, como é principal, distribui-se e depois continua aqui. Então teríamos aqui, colocar aqui I3, e depois aqui I2. Então temos aqui 2, vai contrariar essa força eletromotriz porque ela não é maior, dentre as duas. Então consideramos aqui que vem e depois distribui-se. Então, se tivermos muitos ramos, chega a haver necessidade de determinar aleatoriamente, os sentidos das correntes, por conta de não podermos ter, por exemplo,
uma fonte de tensão apenas, podemos ter várias, não é? E outra coisa que temos que ter em conta aqui é que dessas duas tensões, dessas duas fontes, podemos ver que temos a força eletromotriz e depois temos também uma certa resistência. Para o caso, essas são resistências internas. Se tivermos uma fonte de tensão, pode ser uma pilha ou uma bateria, quando ela está ligada, não é, a um certo circuito, claramente que a corrente vai passar por esta mesma fonte. Então, se a corrente passa por ela tem certos elementos no seu interior que vão opor a circulação da corrente elétrica no seu meio, e isso chama-se resistência. É por isso que considera-se aqui uma certa resistência interna. Mas há uma coisa que temos que ter em conta: se essa fonte de tensão não está ligada a um circuito, não é, a diferença de potencial em seus polos vai ser igual à sua força eletromotriz. Mas no caso em que está ligado, não é, a um certo circuito, não é, a diferença de potencial nos seus polos deixa de ser igual à força eletromotriz, porque essa fonte tem uma certa resistência no seu interior. Então, continuando aqui, vamos representar aqui uma certa fonte e temos que ter em conta que quando uma fonte não tem resistência interna ou não se considera resistência interna de uma certa fonte, chama-se fonte ideal. E essa que contém uma resistência é uma fonte real. Então vamos por aqui que seja A, não é? Aqui seja B, os terminais nesse caso. E essa fonte tem E, não é? Sua força eletromotriz aqui é. Isto equivale, ou pode-se escrever de outra maneira. Aqui temos um terminal, depois continua. Vamos considerar aqui uma fonte ideal e depois a resistência interna aqui, não é? Pode ser escrito também dessa maneira. Então temos aqui A, temos aqui o B, não é? Então aqui E e depois o R, não é? Então eu estava a tentar explicar aqui que uma certa fonte, não é? Quando não está ligada a um certo circuito, nos seus terminais ela tem a diferença de potencial igual à sua força eletromotriz, mas quando está ligada, ela deixa de ter nos seus terminais a diferença de potencial igual à força eletromotriz. Vamos deduzir isso aqui. Aqui é mais, não é? Aqui é menos, não é? E depois, temos que ter em conta o que eu disse aqui, que o sentido da força eletromotriz é a partir do menor até o maior, ou negativo até o positivo. E por conta disso, a corrente que vai passar por este ramo, né, vai ter este sentido. Então é I, não é? Então, uma das coisas aqui que temos que ter em conta para continuarmos, é melhor memorizarem isso, é que uma das coisas que vamos estar a fazer quando estivermos a resolver esse tipo de exercício é somar as diferenças de potencial a partir de um certo ponto para outro. Vamos precisar de fazer isso. E quando estivermos a somar as diferenças de potencial a partir de um certo ponto para outro, não é? Temos que ter em conta aqui alguns aspectos, não é? Se seguirmos um sentido, não é, em que vamos cruzar em primeiro lugar, viajamos aqui mentalmente, não é? E se cruzamos em primeiro lugar com um polo positivo, não é? A força eletromotriz a considerar vai ser negativa no cálculo. E se tivermos uma certa resistência e cruzarmos com o sentido da corrente nessa resistência, a diferença de potencial a se considerar aqui é positiva, não é? Temos que ter isso em conta. Enquanto que se fosse o contrário seria negativo, não é? Então vamos perceber. Se seguirmos mentalmente nesse sentido, por exemplo, e cruzamos com sinal positivo, então vai se considerar aqui diferença de potencial negativa. Para o caso vai ter valor de E. Se o menos estivesse deste lado e o mais deste lado, íamos considerar, não é, positivo. Agora, quando se trata de um resistor, se cruzamos, não é, se cruzamos com o sentido da corrente, a diferença de potencial vai ser positiva. Mas se seguimos o sentido da corrente, se esse sentido, por exemplo, fosse para lá, seria menos. Então, vamos fazer aqui φ A, que é o potencial aqui em A, não é? Depois aqui continuando menos, porque cruzamos aqui com mais. Isso tem uma certa explicação. Se é diferença de potencial e estamos a seguir esse sentido, quer dizer, vai ser potencial final menos o inicial.
não é? Então, se é o potencial final menos o inicial, e se esse ponto tem menos potencial que isto, é claro que vai ser negativo. Então, menos E, não é? Menos E. E depois aqui, como vamos ao encontro, ou nos encontramos com o sentido da corrente, vai ser mais, não é? R vezes I, que é a diferença de potencial. Depois aqui vai ser tudo igual, não é? Isso vai ser tudo igual a φB, não é? Então, repetindo aqui, o potencial aqui, não é? Menos a diferença de potencial aqui, aliás, mais a diferença de potencial aqui, que é negativa, né? E mais a diferença de potencial aqui vai ser igual ao potencial aqui. E se formos a deduzir isso, temos que ter em conta que, olhando para a força eletromotriz, aqui o sentido positivo é deste lado, o que nos submete aqui à conclusão de que o ponto A é que tem maior, não é? Maior potencial. Então a diferença de potencial vai ser o maior menos o menor. Então, continuando aqui, vamos trazer o φB para cá e o resto para lá. Então, teremos φA menos φB vai ser igual, passa o epsilon, fica positivo, e depois aqui, isto passa a ficar negativo. Então, ficamos aqui com menos RI, não é? Como podem ver aqui. Então é isso que eu estava a tentar explicar. Então, se forem a ver aqui, temos uma certa fonte, não é uma fonte real, e se ela estiver ligada a um circuito, vai ser atravessado por uma certa corrente. Se é atravessado por uma certa corrente, a diferença de potencial, não é? Nos seus polos, ou nos seus extremos, ou nos seus terminais, deixa de ser igual a força eletromotriz. Vai ser a força eletromotriz, não é? Menos a resistência vezes a tal intensidade. Como podemos ver aqui, a diferença de potencial nos seus terminais diminui quando ele é atravessado por uma certa corrente. Mas no caso de não estar ligado, não passa nenhuma corrente dele. Então, isso quer dizer que essa componente vai ser igual a zero. A diferença de potencial nos seus terminais acaba sendo igual à sua força eletromotriz. Mas é que ter em conta que isso não é em todos os casos. Vamos por aqui no nosso exemplo. Aqui essa fonte, não é? Tem a corrente que passa por ela com o mesmo sentido, então vai obedecer essa equação. Mas no caso desta fonte aqui, a corrente faz um sentido contrário. Se faz um sentido contrário, a equação aqui vai ter um sinal positivo, não é? Isso aqui por quê? Porque esta fonte de tensão aqui não é ela que gera aqui a corrente, não é? Não é a fonte principal. Ela está aqui, e porque a corrente vai passar por ela, contrariamente ao seu sentido, ela estará aqui a ser carregada. Por conta disso aqui o sinal vai ser positivo. Então há que ter em conta esse aspecto, não é? Essa equação só serve, não é, para essas fontes, são elas que cedem energia ao sistema, diferentemente deste que não está aqui a ceder energia alguma, porque como podemos ver aqui, não é, ela vai ser atravessada contrariamente por esta corrente. Se tivéssemos que representar, por exemplo, desta maneira, o sentido da corrente para este aqui seria este, não é? Então, sendo este, aqui teríamos também menos, e sendo menos, ao passar para o outro lado, todos seriam positivos. Então, vamos continuar aqui, não é? Essas eram algumas dicas teóricas. Vamos continuar aqui a resolver o nosso exercício. Então, aqui para resolvermos esse tipo de exercícios, temos que ter em conta, não é, as leis de Kirchhoff, as leis das correntes nos nós, e depois as diferenças de potencial nas malhas. Uma das coisas que temos que ter em conta, vamos por aqui A e aqui é B, não é? Uma das coisas que temos que ter em conta, a soma das correntes que entram num certo nó vai ser igual à soma das correntes que saem. Então temos aqui três correntes. Então são três incógnitas, o que significa que vamos precisar de três equações. Então, pela primeira lei, aqui temos esta que entra, estas duas que saem. Então, I1 vai ser igual a I2 mais I3, não é? Então, a soma das que entram é igual à soma das que saem. Agora, quanto às malhas, não é? Podemos usar duas malhas para termos aqui três equações. Vou por aqui malha superior
para esta, não é? E quando se trata de malhas, temos que somar as diferenças de potencial a partir de um certo nó, não é? E terminamos nesse mesmo nó. E por conta disso, esta diferença de potencial vai ser igual a zero, porque partimos de um certo nó até o outro, não é? Então, para o caso aqui, se partirmos daqui e vamos, não é? Nós dissemos que se seguimos aqui uma certa trajetória imaginária e numa certa fonte, não é, de tensão, encontramos em primeiro lugar o polo positivo, vai ter o sinal negativo, não é? Vai ter o sinal negativo, então teremos aqui menos E1, não é? E depois temos que ter em conta também que aqui temos uma certa resistência interna, não é? A R1. E essa R1 é atravessada por uma corrente, não é, que segue este sentido, que é esta, e nós vamos nos cruzar com a corrente. Dissemos que quando nos cruzamos com a corrente fica mais, não é? Então fica mais R1 e depois I1. E depois vamos aqui e depois voltamos daqui. E se formos a ver aqui, nos cruzamos com essa corrente I3 também. Então se nos cruzamos ou damos de cara com ela é mais R e depois I3. Isso tudo vai ser igual a zero. Então temos agora a malha inferior. Malha inferior, podemos começar mesmo de A e se seguirmos assim, vamos seguir o sentido desta corrente. Então a diferença de potencial vai ser negativa, porque seguimos o sentido da corrente. Então fica menos R e 3, não é? E depois vemos assim, e daqui agora cruzamos primeiro com o sinal negativo, não é? Cruzamos com o sinal negativo, então vai ser positivo aqui, mais E2. Mas essa fonte aqui é atravessada por esta corrente I2, não é? E damos de cara com ela e passa por essa resistência aqui, R2, e se damos de cara com ela, o sinal é positivo. Temos que lembrar sempre disso. Então mais aqui, R2, e depois aqui I2, aqui também vai ser igual a zero. Então é só lembrar-se disso, pelas leis de Kirchhoff, usamos aqui dos nós, não é? As que entram são as iguais às que saem, a soma nesse caso das correntes que entram iguais às que saem, e depois trabalhamos com as malhas também, não é? Somamos as diferenças de potencial de um ponto até ao outro e é igual a zero. E na soma das diferenças de potencial há que ter em conta o que eu ensinei aqui, não é? Se encontramos uma fonte de tensão, se seguindo aqui uma trajetória imaginária encontramos em primeiro lugar o mais, entra no cálculo com menos, não é? Entra no cálculo com menos, ou a diferença de potencial nos seus polos é negativa, mas se encontramos em primeiro lugar o menos, a diferença de potencial é positiva. E se encontramos uma resistência e damos de cara com a corrente, vai ser positivo, e se seguimos a corrente vai ser negativo, não é? É o que estivemos fazendo aqui. E agora temos aqui um sistema de equações, é só resolver e teremos as correntes. Então aqui vamos organizar isso, coloco aqui o sistema, tenho I1, depois menos I2, depois menos I3, tudo é igual a zero, não é? Agora este aqui pode passar para este lado, fica positivo. Aqui o I1 vou colocar aqui, R1 é igual a 1, não é? Depois I1, então fica 1 vezes I1 é I1, não é? E I2 não tenho, não é? Posso pôr aqui mais, não é? Aqui tenho R e 3, R é 5, já nos disseram que é 5, então 5 e 3, não é? Isso tudo vai ser igual, este menos E passa a ficar positivo e o E1 é 2, não é? Então teria aqui 2, e depois aqui abaixo não tenho, posso pôr aqui mais 0, né? Não tenho nenhum I1 aqui, posso pôr 0, mas tenho I2 mais R2 é 1, não é? Então fica I2 aqui, e depois R aqui no I3 temos aqui menos, R é 5, então 5 e 3. Depois tudo é igual, esse passa a ficar com sinal negativo, E2 é 1, então fica menos 1, não é? E aqui já temos um sistema de equações. A maneira de resolver depende de cada um de nós, não é? Podemos introduzir isso numa calculadora para evitarmos erros, mas podemos resolver também
assim manualmente, e aqui multiplicava eu por menos 1 para somar aqui, não é? Então teria aqui I1 menos I2 menos I3 igual a 0. Então aqui somando menos 1, aqui somando dá 0, com 0, com menos 1 aqui somando já dá I2, aqui com menos 1 somando dá mais 6 e 3, isso é igual, menos 1 com 0 soma aqui dá 2, né? Então aqui fico com 0 mais I 2 e depois aqui menos 5 e 3, isso é igual a menos 1, não é? E depois aqui posso multiplicar isto por menos 1 para reduzir este, né? Menos 1, e depois fico aqui, posso pôr aqui um traço para não encher, e menos 1 soma aqui dá 0, 0, menos 1 soma aqui dá menos 11, não é? Menos 11 e 3, e vai ser igual a menos 1, soma aqui dá menos 2, e ficamos com menos 3, não é? O que quer dizer que, continuando aqui, que o I3 vai ser igual a 3 sobre 11 amperes, não é? Então este já temos valor de 3 sobre 11. Então continuando, podemos substituir aqui, deduzir o I2, e aqui para deduzir o I1 é a mesma história. Então teremos aqui, vou fazer deste lado e pôr o resultado aqui apenas, terei aqui I2 menos 5 vezes I3, é 3 sobre 11 igual a menos 1. Então continuando aqui, I2 vai ser igual, esse passa, fica positivo, então menos 1 mais 15 sobre 11, não é? Então isto é o mesmo que menos 11 sobre 11, então é igual a menos 11 sobre 11 mais 15 sobre 11. Então I2 vai ser igual, então 15 menos 11 é 4, né? Então ficamos com 4 sobre 11 amperes. Então temos aqui que I2 é igual a 4 sobre 11 amperes. Então vamos determinar agora o I1, não é? I1 temos aqui I1 mais 5 e 3, então mais 5 vezes o I3, já determinamos I3 sobre 11, 3 sobre 11, e tudo igual a 2, né? Igual a 2. Então aqui teríamos I1 igual a 2 vezes, aliás 2, né? Este passa a ficar negativo, então menos 15 sobre 11. Então isso vai ser igual, o 2 é o mesmo que 22 sobre 11, não é? Então menos 15 sobre 11. Então teríamos aqui I1 igual a 22 menos 15 dá 7 sobre 11, então 7 sobre 11 amperes. Então I1 é igual a 7 sobre 11 amperes, não é? Então I1 é 7 sobre 11 amperes, I3 3 sobre 11 e I2 4 sobre 11. E coincidentemente aqui tivemos todos com sinais positivos, o que quer dizer que verdadeiramente o sentido de todas as correntes é esta, não é? Ou este, não é? Podia haver um caso em que, lembrar que aqui escolhemos aleatoriamente, não é? Os sentidos. Se escolhemos aleatoriamente, podemos cair também numa situação em que tenhamos aqui correntes negativas. E se o sinal é negativo, já está a nos indicar que o sinal que escolhemos aqui, o sentido que escolhemos é diferente. E outra coisa que eu disse aqui é que a soma dos que entram é igual à soma dos que saem. Se for a ver aqui, temos I1 é 7 sobre 11, que está a entrar, depois sai aqui 3 sobre 11 e 4 sobre 11. Se forem a ver, 3 sobre 11 mais 4 sobre 11 dá 7 sobre 11. E lembrar que este vídeo ficou um pouco mais longo por causa das bases teóricas que eu estava a dar aqui, não é? É muito importante isso, vai ser útil para resolver muitos outros circuitos. A base é esta, não é?
Então vou ficar por aqui, espero ter ajudado muito. Não se esqueçam de partilhar o vídeo para que mais pessoas vejam, deixarem os vossos likes para promover o vídeo e subscreverem-se ao canal também para ajudar a promover o canal e ativarem o sininho das notificações para que sejam notificados no caso de haver um novo vídeo. Deixem vossas dúvidas e deixem vossas sugestões de vídeo e até ao próximo vídeo.